caros irmãos que nos acompanham pela web TV, a palavra de Deus, esse domingo, vem nos lembrar a proximidade da intervenção de Deus na história. E vem também acender dentro de cada um de nós a esperança, acender no nosso coração a esperança de que Ele vem vindo. E ao mesmo tempo, por estarmos próximos, por estarmos perto do Natal, nós somos convidados a nos encher de alegria. É por isso que hoje acendemos a vela rosa. É por isso que hoje a cor da liturgia já não é mais aquela cor roxa escura, para nos dizer que nós estamos próximos. O Natal já está às portas. Jesus já vem chegando, já está pertinho de nós. E essa alegria é tão grande que até o Papa, algumas semanas atrás, escreveu uma carta para todos os católicos, chamada de exortação apostólica, convidando a descobrir essa alegria na palavra de Deus. Gaudium Evangelii, a alegria do Evangelho. E a alegria do Evangelho é aquela que enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Cristo. Os que se deixam ser salvos por Ele são libertos do egoísmo, são libertos da tristeza, do vazio interior, do isolamento. E o próprio Papa conclui o documento dizendo o seguinte: com Jesus Cristo renascem sem cessar a alegria. Portanto, na medida em que Jesus Cristo vai tomando conta da minha vida, eu vou me enchendo de uma alegria natural. E nós precisamos entender bem que alegria não é euforia. Euforia acaba quando acaba o efeito da droga, quando acaba o efeito do álcool. Aí acaba aquela euforia. A alegria que vem de Cristo não. A alegria que vem de Cristo, ela renasce dentro de nós a todo instante. Ela vai se renovando na medida em que eu vou me doando pelo próximo, na medida em que eu vou fazendo da minha vida uma vida de amor, uma vida de doação. Que palavras bonitas do Papa, gente! É descobrir essa alegria que vem de Cristo, através da sua palavra. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, o profeta Isaías, já começa a primeira leitura dizendo: alegre-se a terra. Portanto, um hino de alegria, para que a esperança não durma, para que o ânimo seja restabelecido. E de onde vem essa alegria, gente? Senão da certeza de que Deus está chegando, de que Deus vem vindo para fazer justiça, de que Deus vai intervir novamente na história de cada homem e de cada mulher. E a primeira leitura continua dizendo: a própria natureza vai ajudar a preparar essa ação de Deus. O deserto, lugar estéril, lugar descampado, lugar de solidão, é convidado a revestir-se de vida. E ele fala: como no Líbano, como no Monte Carmelo, como na planície de Saron, regiões da Palestina. Eu nunca fui lá, mas me disseram que são regiões sempre verdes o ano todo, regiões com árvores frutíferas. Portanto, a natureza vai manifestar a sua alegria pela intervenção de Deus. Aí, a partir do versículo 3 da nossa primeira leitura, o profeta convida os homens também a entrar nessa dinâmica de alegria. Convida os homens a não ter desânimo, a não ser frustrados, a não ter medo. Deus vem vindo para libertar o seu povo. Portanto, é preciso unir a natureza para preparar essa vida, dessa grande corrente de alegria. Portanto, o profeta é aquele que anuncia a chegada de Deus, que vem para nos dar vida nova. E o advento, esse tempo que nós estamos celebrando, é um convite a essa vida nova. É um convite a fazer aquela faxina no nosso coração, gente. Nós estamos há 3 domingos já meditando sobre essa limpeza que nós precisamos fazer. Eu fico muito triste quando eu percebo que o coração de muita gente é uma serpente enrolada, pronta para dar o
estamos preparando? Qual é a chegada do menino que nós estamos preparando com o coração desse jeito? Com o coração voltado para a fofoca, para a desavença, para a desunião, querendo fazer com que a comunidade se divida naqueles que estão a favor e naqueles que estão contra. Meu Deus do céu, que Natal nós estamos preparando nesse tempo tão bonito que a igreja nos proporciona? O que está faltando na nossa vida? Se não um encontro com Jesus Cristo. Aqueles que não se encontram com Jesus Cristo continuam vivendo na fofoca, continuam vivendo na desavença, continuam semeando a discórdia, continuam criando grupinhos. Esses não se encontraram com Jesus Cristo. Tiveram a oportunidade, mas deram as costas para Jesus Cristo, porque o coração continua aquela serpente enrolada, esperando o Natal volte. Esse não é o Natal que nós cristãos devemos celebrar. Nosso Natal precisa ser o Natal do menino Jesus, um menino tão meio, tão frágil, que veio morar no nosso meio, que quis assumir as nossas dores, as nossas fragilidades, montou a sua tenda no nosso meio, se alimentou no seio da Virgem Maria, um menino que viveu igual todo mundo. Portanto, nós temos a oportunidade de fazer a vida diferente. Basta olhar para o exemplo de Cristo. Qual é o Natal que nós estamos preparando, meus irmãos? Não é o Natal da alegria, quando a gente proporciona tristeza para os outros. Não é o Natal do menino, quando a gente amputa a chegada desse menino na vida de tantos irmãos nossos. Não é o Natal de Deus, é o Natal do mercado, onde o consumismo fala mais alto. Por isso é preciso refazer a nossa opção por Jesus Cristo. Se até agora a minha opção foi pelas coisas do mundo, nas quais eu realizo as minhas vontades, agora é hora de olhar para Jesus Cristo. Está chegando, há 2 semanas nós vamos contemplar esse menino que vem morar no nosso meio. Não deixe o seu coração ser aquele chiqueiro onde está tudo bagunçado. Nós precisamos limpar o nosso coração. Precisamos fazer do nosso coração um lugar decente para esse menino, sem aparências falsas, sem máscaras. Precisamos fazer que o nosso coração hospede esse menino, e esse menino circule pelas nossas veias, fazendo com que os outros tenham vida. A primeira leitura que nós ouvimos é não convide a essa alegria. Não existe alegria fora de Deus. Não existe alegria sem essa experiência com o Evangelho. Não existe alegria onde o amor de Deus não possa falar mais alto. Não existe alegria onde as minhas vontades estão acima das vontades de Deus. Segunda leitura que nós ouvimos, carta de São Tiago. Carta de São Tiago, até o versículo 5, do capítulo 5, do 1 ao 6, São Tiago começa a criticar aquelas pessoas que usam da miséria dos outros para acumular riquezas. Nós podemos até pesquisar nas nossas casas quando chegarmos lá. Tiago, capítulo 5, versículos de 1 até o 6. Ele diz assim: atenção vocês que estão acumulando riquezas às custas da miséria dos outros. Ou atenção vocês, nós podemos mudar aqui para diversas coisas. Atenção vocês que continuam fazendo desavenças para satisfazer o seu ego. Chorem, gemam, diz o profeta, pois a desgraça está para cair sobre vós. Vossa riqueza apodreceu e o vosso ouro está enferrujado. Portanto, aquilo que você vai construindo de maneira injusta vai ruir, vai cair. Chorem, gemam, diz o profeta. E agora, depois do versículo 6, a partir do versículo 7, que é esse texto que nós lemos na segunda leitura, ele fala: esperem com paciência a vinda do Senhor. Ele dá até o exemplo e diz o seguinte: olhe para o agricultor. O agricultor planta a semente e depois espera que a terra dê o seu fruto, porque ele plantou a semente. Qual é
semente que nós estamos semeando nesse tempo da advento? O que nós vamos colher lá depois do Natal? Portanto, também não é um apelo à passividade, ficar esperando as coisas acontecerem, mas é um apelo à esperança. Aqueles que têm a ousadia de esperar em Deus serão recompensados. E por fim, o nosso evangelho de hoje começa dizendo que João estava preso e ficou sabendo de tudo que Jesus estava fazendo. Aí ele fica meio desnorteado, chama alguns dos seus discípulos e diz: vai lá saber se esse Jesus é o mesmo ou se nós devemos esperar o outro. Aí quando os discípulos chegam, Jesus olha para eles e diz: vão lá dizer para João o que vocês estão vendo aqui. Vão lá dizer o que vocês estão experimentando aqui. Cegos recuperando a vista, paralíticos recuperando a coordenação, doentes sendo curados. Vamos lá contar isso para João? Diz Jesus. Sabe por que essa pergunta, gente? Porque a pregação de João ela era totalmente diferente da pregação de Jesus. Para João Batista, esse mundo não tinha mais jeito. Para que pudesse acontecer algo diferente, era preciso destruir tudo isso aqui e começar de novo. Era essa a pregação de João Batista. O pecado estava impregnado na vida do ser humano até as suas raízes. Então não tinha mais jeito. Aí de repente ele vê Jesus fazendo o caminho contrário. Ele vê Jesus sentando à mesa com os pecadores. Ele vê Jesus apagando aquelas pessoas impuras. Ele vê Jesus fazendo refeição com cobradores de impostos. De repente ele vê Jesus indo atrás de pessoas ignorantes, chamando para ser seus discípulos. Qual era o letrado discípulo de Jesus? Dos 12 discípulos, qual fez pós-graduação na teologia da época? Nenhum, gente. Jesus chama aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas simples, que não tinham nada para oferecer, mas tinham uma vida disponível, capaz de acolher os projetos de Deus, capaz de deixar o seu coração disponível para que Deus mergulhasse dentro e transformasse. Então eles esperavam, João Batista esperava o Messias que fosse tocar fogo em tudo, o Messias que fosse castigar os maus, que fosse botar o dedo na cara dos pecadores. Aí de repente aparece Jesus fazendo tudo o contrário. Então João fica desnorteado e os seus discípulos também. Por isso ele faz essa pergunta para Jesus: é você mesmo que nós estamos esperando? Ou precisamos esperar um outro mais severo, um outro mais decidido, um outro mais justiceiro, um outro que resolva tudo no passo de mágica? Então Jesus, ao dizer para eles, vamos lá contar para João, Jesus está afirmando que ele é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é aquele que João preparou o caminho. E na segunda parte do Evangelho, a partir do versículo 7, Jesus começa a elogiar a atitude de João. Estão vendo João Batista? Dos que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João. Que coisa bonita, gente. Mas o que mais me chamou a atenção nesse Evangelho nem foi essa a frase de Jesus. Foi quando Jesus volta para as multidões, depois que os discípulos de João vão embora, Jesus volta para as multidões e pergunta: o que é que vocês foram ver lá atrás de João Batista? O que é que vocês foram fazer lá no deserto? Foram ver uma cana agitada pelo vento? Ou seja, foram ver alguma coisa que se curva diante de qualquer outra proposta? Foram ver uma coisa que muda de opinião a todo instante? O que vocês foram ver no deserto? Foram ver um homem vestido de roupas finas? Como é que João Batista vivia, gente? Com pés, comia gafanhoto, tomava mel. O que vocês foram ver? Diz Jesus, profeta. Portanto, caros irmãos, o valor de um profeta, ele não está nos ambientes sociais que ele frequenta. O valor do profeta não está nas coisas que ele faz dentro de uma comunidade, querendo os holofotes só para ele. O valor do profeta não está aí. O valor do profeta não está nas roupas finas que ele usa.
não está nos bens que ele possui. O valor do profeta também não está nos espetáculos que ele promove, não está na capacidade de arrebanhar multidões. O valor do profeta está na verdade daquilo que ele diz, está na coerência entre a sua vida e o que ele prega. Aí está o valor do profeta, está na integridade moral e espiritual que ele é capaz de transmitir para os seus ouvintes. Esses são grandes diante de Jesus, diante de Deus. Está lá no versículo 11 da nossa segunda leitura, do nosso Evangelho. Quer ser grande diante de Deus? Sirva. Coloque-se a serviço dos outros, coloque-se à disposição dos outros, não para satisfazer os seus interesses. Esses se tornam grandes diante do mundo, mas tão miseráveis, tão pequenos, tão cheios, tão sem vida diante de Deus, que não merecem nem a nossa admiração. Trabalhar na comunidade precisa ser um trabalho em que eu doe meu coração para que o outro possa encontrar Jesus Cristo. Trabalhar na comunidade precisa fazer com que nós, através do nosso trabalho voltado para as coisas de Deus, leve outras pessoas a encontrar esse amor que nós encontramos um dia. Por isso, caros irmãos, vamos nessa noite de domingo, nessa última missa de domingo, antes de irmos para as nossas casas repousados, vamos pedir que Deus nos dê a graça de estarmos cada vez mais a serviço dos outros, numa vida de doação, numa vida de amor. Mesmo que o mundo não reconheça o trabalho que eu fiz na minha comunidade, mas Deus sabe qual foi a intenção que eu fiz tudo ao longo de toda a minha vida. Por isso, doe a sua vida pela sua comunidade, mas sobretudo doe o seu coração, para que o coração do outro possa continuar batendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.